Amados líderes, Shalom! Sejam bem-vindos à edição número 95 da nossa rubrica Minutos de Saber, ambiente este em que nós nos encontramos para podermos refletir sobre liderança, podermos aprender mutuamente, podermos consolidar este movimento e podermos assim estar preparados para podermos evoluir, crescer, transformar, gerar impacto e sobretudo deixar um legado que seja para que esta liderança possa ser efetivamente transformacional na busca pelos maiores desígnios daquilo que é a raiz da liderança, para que nós possamos com efetividade assegurar com que cumpramos a nossa missão, pois a missão de todo líder é formar novos líderes e aquele líder que isenta-se de formar outro líder, ele falhou. Hoje temos como tema da nossa edição número 95 a evolução do pensamento e práticas de liderança. Antes de nós entrarmos para este tema, vamos recuar uma semana para nos recordarmos o que nós tratamos na edição número 94, que teve como tema o líder e a submissão às autoridades. Sobre esse tema, nós definimos como questão de partida o seguinte: como é que o líder pode aprender a ser submisso para poder liderar bons líderes? Ligado a esta questão de partida, nós definimos a seguinte hipótese positiva. Quando o líder cumpre orientações, ele funciona como um elo de cadeia que não se deixa romper por acreditar no ideal dessa liderança. E associado a isto, então, nós passamos para aquilo que eram os 5 principais estágios no desenvolvimento da informação para poder compreender este tema. E começamos por referir-nos à importância do líder ser humilde para poder receber a sua porção dobrada. O segundo passo, que é a obediência aos pais. O terceiro passo, que é ser leal. O quarto, que é ajudar as pessoas. E o quinto e o último, que é não abrir a mão de princípios. E sobre este tema nós fizemos esta reflexão tendo como espelho José do Egito, filho de Jacó. Vamos agora sim olhar para o tema 2, número 95, que tem como tema a evolução do pensamento e das práticas de liderança. Como é habitual, vamos agora nos posicionar aqui no ponto intermédio para poder definir qual vai ser a abordagem metodológica ou modelo teórico que nós vamos percorrer para poder formar este entendimento e podermos chegar a um consenso e sermos daqui cheios de conhecimento, cheios de revelação e com ferramentas práticas para podermos pôr em ordem, pôr em aplicabilidade no dia a dia e colhermos novos resultados. Então vamos agora passar para o momento em que vamos discorrer sobre esse tema para que de uma forma sistemática possamos gerar aqui uma compreensão mútua. Lembrando que o tema de hoje, edição número 95, é evolução do pensamento e das práticas de liderança. Se tivermos tudo isto em conta, vamos então passar para o desenvolvimento da informação. E o primeiro ponto, vamos começar pelo ciclo PSAR, que significa ciclo PSAR, sigla que significa P de pensar, S ou P preferimos de pensamento, S de sentimento, A de ação e R de resultado. Nós queremos com isso dizer que um pensamento gera sentimento e este sentimento conduz à ação e esta ação gera resultados. O que nós queremos com isso dizer é que quando nós definimos da melhor forma um pensamento mais conservador sobre a liderança, então este pensamento sobre a liderança vai influenciar ou vai gerar uma ação que seja mais consentânea com este pensamento, sendo que esta ação é resultado do ponto anterior, que seria um sentimento, este sentimento que vai ser um reflexo deste pensamento mais conservador sobre a liderança, que vai transmitir para as nossas emoções aquilo que é o sentir, o viver, o experienciar daquela realidade de liderança que nós definimos aqui a nível do pensamento. E o quarto e o último, que são então os resultados
desta ação que está concentrada com os sentimentos que nós geramos na base de um pensamento inicialmente gerado, para que sim esta ação possa estar orientada a gerar resultados esperados e que esses resultados esperados possam sim ser resultados que estão voltados a gerar transformação social. Vamos então passar para o segundo ponto, que é para percebermos na prática o que é isso de pensar no campo de liderança. Vamos então olhar para a definição de liderança. É gerado aqui uma certa reflexão muito boa, profunda, quando nós olhamos para aquilo que é a evolução da doutrina de liderança. Nós encontramos 4 principais pilares de evolução do pensamento sobre liderança. E o primeiro pilar é aquele que a liderança é definida na base do próprio líder, na base das características do líder ou do perfil de personalidade, passo a repetição, desse mesmo líder, ou do perfil comportamental desse mesmo líder. Esse é o primeiro pilar. E aqui nós encontramos liderança autocrática, liderança democrática, liderança liberal. Há um segundo pilar, que é um pilar que está voltado à definição da liderança na base daquilo que há de ser a relação líder-liderado. E aqui temos abordagens que são mais contingenciais, são mais situacionais, dependendo daquilo que é a realidade adstrita, para que aqui possa-se então chegar à conclusão nesse estágio de que afinal não existe um único estilo que seja o ideal, que seja o melhor, mas o líder pode, de uma forma tempestiva, de uma forma assertiva, adequar o seu estilo em função dos resultados que pretende alcançar face àquilo que são as realidades conjunturais, tendo em conta a equipe, tendo em conta a pressão sobre os resultados, tendo em conta também o tempo disponível. E depois tem uma terceira dimensão de liderança, que é uma dimensão de liderança que tem a ver com questões de produção de conhecimento e partilha desse conhecimento. É uma dimensão de liderança que está mais voltada à questão de gestão e difusão de conhecimento. Então aqui o pensamento sobre liderança está muito voltado ao estímulo, à busca pelo conhecimento e partilha desse conhecimento para um grupo maior. E a quarta e última dimensão de liderança é a liderança em sistemas complexos. Nós aqui temos liderança transformacional, temos liderança carismática, temos, por exemplo, liderança relacional na base da inteligência emocional, e temos também liderança em sistemas complexos de gestão do conhecimento, que são indústrias mais complexas que encontram os profissionais autônomos, independentes. E temos também a liderança serviçal ou de serviço, que é uma liderança que é transversal, que ela se adequa a qualquer uma dessas 4 dimensões. O que nós queremos dizer com a definição da liderança é que efetivamente nós somos levados a definir a liderança como sendo influência, como sendo influenciar pessoas à ação através de atitude, carisma e competência. Mas isto, na verdade, não é a correta definição de liderança, porque influenciar é o modo como nós executamos a liderança. Influenciar é mais como e não o que. Porque, efetivamente, o que é liderança? Liderança é guiar, liderança é conduzir. Então, nós conduzimos as pessoas para um determinado destino, como sim através da influência, persuasão, e não através da imposição ou da autoridade. Então, isto é muito importante nós termos bem claro na definição sobre liderança, para que então esta definição ou este pensamento sobre a liderança possa ser mais conservadora possível, de forma a gerar os resultados esperados. O terceiro ponto que nós queremos trazer aqui para a nossa reflexão é a doutrina. Eu tenho dito que nas minhas formações sobre a liderança que o melhor manual de instrução sobre a liderança é a Bíblia Sagrada, são as Escrituras Sagradas. Porque é através da Bíblia que nós encontramos o caráter de Deus. Através da Bíblia Sagrada nós conhecemos os atributos de Deus. Através da Bíblia Sagrada nós encontramos
a face de Deus. Deus se revela ao homem através das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas é um livro de liderança do início ao fim. Somente fala de liderança. Por quê? Porque o início das Escrituras Sagradas, que é o livro de Gênesis, ao fim das Escrituras Sagradas, que é o livro de Revelações, no início nós temos o Deus quando cria o homem e depois o homem se rebela e o homem então se separa de Deus, pois o homem é então corrompido. Sendo então o homem corrompido, deixa de agradar a Deus, consequentemente o homem torna-se escravo do pecado. Então, desde então, encontra-se ao longo de todo o texto bíblico, de Gênesis até Revelação, várias formas, modalidades, através da lei, através de profetas, através do Evangelho, que são diversas formas pelas quais Deus então desencadeou o seu plano de salvação da humanidade para que então o homem fosse reconduzido à glória do Senhor. Porque o homem foi feito ou a missão da igreja, através das Escrituras Sagradas, é de conduzir o homem para a salvação, para que o homem possa adorar eternamente ao seu Senhor enquanto seu Criador. O quarto ponto é então a soteriologia. Nós já estamos aqui um pouco a adiantar a questão da soteriologia enquanto uma das doutrinas bíblicas ou enquanto um dos ramos da teologia que trata sobre a salvação. É a doutrina da salvação, é a doutrina da eleição. Através da soteriologia, nós percebemos que a salvação do homem é um plano de Deus, ou faz parte do plano de Deus. Ao longo desse plano de Deus, foi desencadeado em diversos momentos ao longo do seu plano ou contexto histórico de salvação da humanidade. E nós temos 5 principais momentos pelos quais este plano de salvação da humanidade foi revelado ao homem. O primeiro momento foi através da queda, em que na queda há um anúncio. Pois através da queda, aqui Deus revela o seu plano de salvação da humanidade através do proto-evangelho. Porque a partir deste preciso momento, diferentemente do que muitos pensam, que acham que a salvação da humanidade foi um caos, ou foi algo que não estava nos planos de Deus, ou foi acidental, nós percebemos que aqui na queda, no anúncio, então nós vemos que afinal tudo fazia parte do plano de Deus. Porque Deus, enquanto Ele faz o plano antever o seu fim, Ele já conhece este fim agora, aqui no princípio. O segundo momento da revelação do plano da salvação da humanidade é através de Noé, em que Noé há uma ilustração daquilo que seria o plano de salvação da humanidade, revelado aqui no anúncio na queda, em que através de Noé, Deus escolhe e separa Noé para que Noé então fosse salvar a si e a sua família. O terceiro momento é através de Abraão, em que Abraão é um facto, é Abraão. Quando através de Abraão, Deus separa Abraão, Deus chama Abraão e através de Abraão e sua esposa Sarai, ele então faz uma aliança para que por intermédio destes pudesse então salvar ou levar a salvação para todas as famílias da humanidade. Então aqui em Abraão nós vemos uma extensão do anúncio para que aqui então saísse de uma pessoa para toda uma humanidade. O quarto momento do plano de salvação da humanidade é quando nós vemos então através da Páscoa. E aqui na Páscoa nós vemos em que é a sombra do quê? Daquilo que era o anúncio ou a prefiguração de Cristo. Pois através da Páscoa, que significa passar sobre, efetivamente, Deus, então, através da sua mão dura, Ele retira o seu povo que estava cativo no Egito, através da escravidão, para que o povo passasse, então, a adorar-lhe na terra prometida. Mas a presença de Deus, quando Moisés vai dizer a Faraó para que deixasse o povo para ele adorar por 3 dias, é que o plano, o objetivo final não era conduzir a terra prometida, mas era que sim o povo adorasse a Deus. O quinto e último momento nesta evolução, neste progresso da revelação do plano de salvação da humanidade é através de Israel enquanto uma nação. Pois aqui, a partir deste momento, Deus escolhe então uma nação, forma uma nação, separa uma nação, para que por intermédio dessa nação, então, Deus pudesse fazer dessa nação um instrumento para levar essa mensagem da salvação a outros povos que até então estavam excluídos do plano da salvação. É assim que nós vemos 2 casos de pessoas estrangeiras que acabam por confessar e adorar a Deus da nação israelita por reconhecer
que aquele Deus era o Criador, era o Deus dos céus e da terra. É o caso da prostituta Raabe e é o caso também de Ruth. Ambos sendo estrangeiras, elas reconheceram que aquele era um Deus verdadeiro. O quinto e último momento do nosso estudo é Moisés. Moisés significa libertador. Isto é, Moisés é o libertador, por assim dizer, físico. Mas o Moisés, enquanto libertador físico, que foi o principal figurino, o instrumento do êxodo, que significou sair, Moisés, este é descendente de duas pessoas, homem e mulher, descendentes da tribo de Levi. Nós poderíamos levar muito tempo a falar sobre isso, porque nós vemos que Levi, em algum momento, ele acabou por ser excluído, acabou por deixar de ter o respeito e a consideração de seu pai quando este não foi assertivo ou não impediu com que os seus irmãos pudessem se vingar daqueles povos naturais de Siquém. Mas depois nós vemos que Levi, quando Jacó ele lê a herança, ele designa para que Levi ou todos os seus irmãos fossem adorar a Levi, fossem se prostrar a Levi. Era um prenúncio daquilo que seria Levi mais à frente. Quando Levi, então, ele se arrepende e já lá no Monte Sinai, quando o povo se entrega à idolatria, porque quando Moisés sobe ao Sinai para se encontrar com Deus, ficarão e o povo, então, encontrando-se abandonados, encontrando-se sem um pastor, eles pressionam Arão e Arão então conversa que o povo deveria fazer bezerros para o adorar. Então quando Moisés desce, então Moisés ele encontra aquela situação, ele repudia veemente o povo, então ele chama aqueles que estivessem preparados, prontos para poderem se arrepender e poderem se justificar diante de Deus. E eis que os levitas aparecem. Então, a partir daquele momento, os levitas são assim justificados, são assim separados, para que eles então passassem a cuidar do culto. Então, nós vemos aqui Moisés é descendente dos levitas, pai e mãe. Moisés é aquele que depois ele nasce num contexto em que Satã, para poder impedir a materialização do plano de salvação da humanidade, exaram um decreto para que todos os bebês até a idade de 2 anos fossem mortos à nascença. É assim que Moisés, ainda criança, ele é atirado ao rio Nilo, colocado numa cesta que foi betumada. E assim, então, a princesa, filha de Faraó, ela então vê aquele cesto, manda chamar, trazê-la até ela, e quando ela ouve o choro do bebê, ela fica então influenciada com o choro daquele bebê, de forma que ela, sendo a filha do faraó, ela pessoalmente foi persuadida a poder frustrar os planos de faraó. E desse modo então ela dá a Moisés o nome de Moisés, que em hebraico diz Mosh, que significa tirar, porque ela disse, eu tirei do rio Nilo. E efetivamente Moisés é este que foi um instrumento de Deus para que tirasse o povo de Egito, onde sofria dura escravidão, anunciada a Abraão, para que então Moisés fosse conduzir o povo do Egito à terra prometida. Nós vemos aqui uma prefiguração de Cristo, porque se por um lado Moisés é o libertador da escravidão física, então Cristo é o libertador da escravidão espiritual. Isto é, Moisés é libertador físico e Cristo é libertador espiritual. Podem aprofundar este tema, este estudo, à luz do livro de Êxodo, capítulo número 2, versículos 1 até 10. Tendo chegado a este momento, queremos agradecer a vossa presença, pontualidade e interesse. Façam um like e subscrevam as nossas páginas. Não se esqueçam de partilhar este conteúdo com a vossa vasta rede de contatos para que a nossa comunidade continue a crescer em quantidade e em qualidade. Encontre este material em nossos arquivos digitais, nas nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOApp, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.